Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso conteúdo. Dessa vez iremos falar de transformations e actions no Spark. São dois assuntos que ainda pegam muitas pessoas ali no seu primeiro contato com o Databricks, né? E com o Spark é importante frisar que muitas pessoas pela popularidade do Databricks, não conhecem o que é o Spark, né? E por conta disso a gente sabe que essas pessoas elas se movimentam com uma certa dificuldade ali dentro da plataforma Databricks, ok? Então nessa série a gente vai falar um pouquinho das principais características do Spark e desvendar os mistérios ali que vão ajudar você, com certeza, a planejar melhor a sua orquestração de dados, a sua transformação e o seu star esquema, ok? Vamos lá. Então, não dá para separar ali transformations e actions ali do Catalyst Optimizer e do DAG Scheduler, né? Então, são dois tópicos interessantes, sobretudo para quem é nesse quesito, para quem é mais experiente, seria interessante ali dar uma olhada de perto no DAG Scheduler, né? Pois ele é ali o principal orquestrador de tudo que vai ocorrer ali dentro do Spark ou dentro do Databricks, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui com as transformations, que são basicamente operações declarativas, né, e considerada operações lazy, né, ou chamada lazy, chamadas preguiçosas. Porque elas criam ali, né, no data frame ou no RDD, planos lógicos, né, ou seja, queries, mas elas não são executadas de imediato, ok? Então, cada vez que você pega um data frame e faz um filter, né, e salva num segundo data frame, você está apenas salvando o plano lógico, né? Você está construindo, você está salvando ali no segundo data frame a sua query. E você cria uma segunda coluna, né? Uma coluna nesse segundo data frame e salva em um terceiro data frame, ou seja, você está ali mais uma vez construindo a sua query, tá? De uma forma meia rústica, é verdade, mas ela vai passar ainda por um processo de melhoria e esse processo a gente vai acompanhar nesse vídeo, ok? Então, basicamente, transformations são chamadas preguiçosas que apenas constroem uma query, né, um plano lógico, e como a gente já sabe, elas não são executadas de imediato, e isso é uma forma declarativa de programar, ok? Então, na programação declarativa, você apenas pede, né? Você não define como a ação será executada, ok? E aqui na action, né, a gente tem ali operações que disparam a execução real do seu plano lógico que foi criado ali com as transformations, né? As ações retornam o valor ali depois de uma determinada orquestração. Essa ação ela é disparada dentro do Spark. Acontece bastante movimentação ali e por fim esse resultado que foi disparado com essa ação, né? Ela retorna um resultado geral ali para o driver, né? Que vai exibir a saída ou escrever o seu dado em uma tabela ali fisicamente em disco, vamos dizer assim, tá? Então, nas actions, a gente tem o count, o collect, o show, o write, o take, tem outras funções, tá? Mas eu deixei aqui as mais usadas, as mais comuns. Então, pessoal, a gente vai ver isso na prática, tá? Em alguns momentos a gente vai falar em bem alto nível, mas é porque o assunto é muito extenso, tá?
Eu já deixei aqui, pessoal, eu já deixei aqui uma funçãozinha para criar um volume. Então, se a gente vir aqui no nosso catálogo, né? No nosso catálogo chamado Dev, eu criei aqui na camada bronze o nosso volume. Então, a gente tem catálogo, vamos dizer assim, o banco de dados e o nosso arquivo ou tabela, tá? Nesse caso do volume, eu tenho um arquivo bruto em CSV. Então, está aqui o nosso volume e está aqui o nosso arquivo. O que nós vamos fazer aqui é carregar esse arquivo, vamos definir um esquema para ele, né? E criar o nosso DF, passando o nosso esquema para que a gente consiga analisar aqui as actions e as transformations e depois dar uma olhadinha no plano lógico, no Catalyst Optimizer e no DAG Scheduler, tá? Eu vou criar um notebook aqui e já vou executar esse cara aqui. Vamos esperar o cluster iniciar. E aqui a gente vai construir a nossa consulta, tá? Enquanto o cluster inicia, vou colocar aqui um result df e vou jogar entre parênteses aqui, porque entre parênteses a gente não precisa ficar passando pipe, tá? Então eu vou colocar aqui orders df, né? Eu vou descer aqui, ele já trouxe uma query aqui para mim. Eu vou colocar aqui o orders df, ainda está executando, por isso está vermelhinho aqui. E eu vou, após aqui, fechar esse grupo by. Ele já está, eu tinha feito um teste mais cedo, pessoal, e aí ele já está escrevendo, então vamos aproveitar o embalo, né? Bom que o vídeo fica mais curto. Eu só vou ajeitar aqui o que ele escrever fora de ordem. Então, essa aqui é a nossa query. Tá dando um errinho aqui. Vamos dar uma olhadinha para ver se está tudo certinho. Então, eu estou filtrando a região aonde eu vou colocar só isso aqui, pessoal, para ficar bem explícito, tá? Porque o resto é melhoria que o Spark sugere, tá? A gente vai ver isso no plano de execução. Deixa eu fazer assim, ó, para ficar mais explícito. Beleza? Então eu tô pegando do DF, eu tô pegando a coluna região. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos explorar os nossos dados, tá? Para vocês terem uma noção do que essa query vai fazer. Ok. Então a gente tem essa query aqui, esses dados. Eles são dados conhecidos, sabe? Para quem acompanha os meus vídeos, já identificou a qual projeto eu já usei esses dados, beleza? Aqui a gente tem uma range de dados que simulam aqui dados do Kafka, tá? Então, por isso que ele tem esse Event ID aqui. Então, a gente tem a coluna de usuário, de ID, a coluna de ordens, a gente tem uma coluna aqui de Product ID, Event Type, né, do Price, da região, e o Event Timestamp, né? Então, a gente tem duas colunas booleanas aqui, para entregas atrasadas e entregas que foram devolvidas. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai fazer vai criar um novo DF, né? Aonde a gente vai fazer o filtro da região que foi igual a SP, São Paulo. A gente vai agrupar por event type e se a ordem foi
devolvida ou não. Aqui a gente vai fazer uma agregação, né? Vai pegar a média da coluna price e vai tirar a média aqui, né? E logo em seguida, aqui só para a gente ver os stages dentro da DAG, né? A gente está fazendo um order by aqui, ascending false, né? E eu estou trazendo aqui 10 linhas, tá? Basicamente, essa é a nossa query. Eu vou executar ela, certo? Eu vou dar uma executada nela aqui. E ele está falando que deu erro. E eu errei aqui o igual, pessoal, né? Não é igual a SQL, que é só um igual a 2. Então, beleza. Agora, show de bola. Foi. Aqui eu vou colocar o display, mas depois eu vou executar de novo. Eu vou executar numa outra célula, só para a gente ver o nosso resultado. Então, pessoal, aqui eu gostaria de fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Opa, ele não trouxe os dados, né? Então, se vocês perceberam, aqui a gente só usou métodos ou funções ou chamadas consideradas transformations, né? Então, filter, select, group by. Então, aqui, o que a gente tem, né, é só o retorno do esquema do data frame, né? Então, se vocês perceberem, tem o meu data frame aqui, as colunas, o tipo das colunas, ok? Então, a gente basicamente retornou apenas um esquema, uma estrutura montada para dentro desse DF, mas ele não tem dado propriamente dito. Então, se eu vim aqui e colocar um explain aqui, true, ele vai me mostrar que neste DF que a gente criou aqui, entre aspas, tá? DF, ele não tem dados, mas ele é um plano lógico, né? Ele é uma query aqui. Então, ele mostra aqui initial plan, né? E aqui abaixo ele mostra um plano, ele mostra que essa query, né? Esse plano lógico, ele suporta operações executadas pelo Photon, né? Que é um recurso de otimização aí do Databricks, tá? Então a gente pode ver que aqui esse cara, ó, ele tem aqui um Photon Result Stage, aonde ele vai basicamente construir, entre aspas, a query da nossa consulta, né? Então, se a gente vê aqui, deixa eu puxar um pouco aqui, ó, ele vai construindo, né, vai parseando, vai construindo o nosso plano lógico até chegar ali em uma versão ideal desse plano lógico, né? Então, até aqui a gente usou as transformations, as funções transformations, os métodos, né, declarativos que fazem apenas uma query, tanto no RDD quanto no DataFrame. Então, basicamente, esse DataFrame chamado ResultDF, até este momento, ele tem apenas uma lógica, uma query, né, de consulta, que o nosso Catalyst Optimizer, foi ele que construiu esses outros planos lógicos aqui, ó. Então, ele coloca Analyzed Logical Plan, né? Então, a gente vê que a gente construiu um plano, gerou um plano lógico ali, uma query meia rústica, né? E o Catalyst Optimizer, ele vai analisar essa query e vai sugerir ali algumas melhorias, algumas optimizações, e depois ele gera o plano físico, né? Então, como a gente vê aqui, ó,
Optimized Logical Plan. Ele gerou o plano lógico, em seguida ele gera o físico, o plano físico de execução da query, optimizado, tá? Otimizado. E aqui no Databricks ele está executando essa query, claro, com os recursos do Photon, ok? Então a gente pode olhar aqui, ó, o plano otimizado. Aqui ele já está fazendo o filter, né? Que o pessoal chama de predicate pushdown, que é a técnica que você move o filtro das colunas que você está trabalhando o mais próximo possível ali da leitura do arquivo. Então, o nosso arquivo, ele tem todas essas colunas, é um CSV, e o bem próximo da leitura dele, do carregamento dele, já tem um filter aqui puxando somente as colunas que a gente precisa. Então, se vocês perceberem aqui, ó, eu apenas propositalmente selecionei a região igual SP. Mas aqui na query otimizada, a gente vê que ele colocou também um is not null aqui, ó, ou seja, isso aqui já é uma melhoria da query, né, chamada de safe query, safe filter, né. Então isso já é o Catalyst Optimizer que está fazendo essa melhoria por baixo do capô, tá? Então tem várias outras questões interessantes para comentar aqui para vocês, mas a gente vai comentando ali durante a sequência dos vídeos, tá? Porque para fazer sentido. Então, neste vídeo a gente vai ficar somente no plano lógico. Então, aqui tem muita coisa. Eu fiz aqui um resumo desse plano, tá? Exatamente o que vai acontecer para a gente ver. Então, pessoal, isso aqui é só uma transformations e ela está gerando apenas uma query, um plano lógico. Beleza? Então não tem dado nesse cara. Para mim trazer dado para esse cara, eu tenho que vir aqui e colocar o show, né? Ou display, ou escrever o dado em disco, né? Ou pegar um take, o collect, para poder trazer dado para esse cara. Então, a partir do momento que eu rodei o show aqui, ó, aí sim o DAG Scheduler entra em ação. Imagina que esse show ou take, né? Vamos colocar aqui, ó, take, pegar uma linha, esse take, imagina que ele é a trigger, né? Então, você construiu todo esse código. Quando você quiser executar esse código, você coloca, uh, você chama ao final uma desses métodos ou funções, o count, collect, show, write, take. Tem mais funções, tá? Mais métodos. Então, imaginem que ela é uma trigger. Na hora eu quero ver agora o dado. Então, você aciona toda essa query que você construiu aqui. E essa query ela vai ser otimizada por esse cara aqui chamado Catalyst Optimizer. Então, basicamente, ele otimiza, né, ele faz uma otimização do plano de execução, ou seja, da query. Né, você escreveu a sua query aqui. Por baixo do capô, ele criou um plano lógico de execução que ainda vai ser otimizado e vai ser gerado a partir desse plano otimizado um plano físico que vai ser executado. Então o Catalyst Optimizer, ele é responsável, né, pelos ajustes finos das consultas das queries. Ele classifica os tipos de operações, né, ali dentro
do Spark, né, dos clusters do Spark, dos workers e dos executores, operações estreitas chamado narrow e operações largas chamado wide. Então, as narrow operations, elas executam localmente dentro do executor, dentro daquele cluster, elas não movimentam dados de um lugar para o outro, né? Já as operações largas, wide, elas é que fazem o shuffle, né? A movimentação, aquela movimentação massiva de dados entre os diversos workers e clusters e executores, ok? Basicamente é isso. Ele contribui de forma significativa ali para a eficiência da sua query, tá? Utilizando ali os melhores recursos do Spark para que não haja ali um delay, né? Ou um usuário leigo que saia escrevendo uma query de qualquer forma, ele vai e ajusta essa query ali por baixo do capô, ok? Então, predicate pushdown, né? A gente viu ali o exemplo que ele vai mover o filtro que você está fazendo o mais próximo possível ali da ingestão, da leitura dos dados, para que carregue somente os dados necessários ali na memória, tá? O qual você vai trabalhar. E ele também ele faz ali a seleção do plano de execução, ou seja, da execução da sua query. Ele, ele ajusta ali alguns cenários, né? E ele vai escolher o que for mais barato, né? Ele tem ali dentro do Spark, existe um modelo de custo que ele vai usar para se referenciar, para identificar qual é o plano de execução mais eficiente ali para aquele momento, para aquela execução, ok? Então, a ideia dele é trazer mais eficiência à sua query, ok? Então, aqui seria um exemplo em alto nível da execução da nossa query, ou seja, da criação do plano de execução da nossa query. Então, eu vou trazer ela aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, vamos trazer ele aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou identificar aqui para vocês as ações. Eita. Então, show. Aqui eu vou colocar assim, é uma action. E aqui a gente vai fazer assim, pessoal, ó. Para ficar mais legal aí para vocês. Transformation. Transformation 1. Então, para ficar uma leitura bacana aí. Vou colocar assim. Então, esse é o 2. 4. Beleza, pessoal? Vamos, por enquanto, deixar isso aqui assim. Então, seria mais ou menos isso. Então, a gente tem o filter, né, é uma transformation. A gente tem um group by, é uma transformation. A gente tem uma agregação aqui, é uma transformation. E a gente tem um order by, que é outra transformation, tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a falar de estágios, né? Então, a gente tem o Catalyst Optimizer. Ele vai criar esse plano lógico de execução que vocês estão vendo aqui, mas a partir deste momento aqui, ó. Então a gente tem uma action, imaginem que essa action é a sua trigger, ou seja, no momento que você executa essa linha, você está chamando todas essas operações aqui, ok? E a partir do momento que você faz isso, esse cara, né, o Catalyst Optimizer,
ele vai lá, ele vai pegar aqui o CSV, ele vai fazer um filtro, aqui ele já fez o predicate pushdown, ele vai fazer o seu filtro, lembrando que a gente fez um filtro simples, então ele vai dar mais uma ajustada aqui, um ajuste fino, né? Além de trazer a região São Paulo, ele vai colocar as regiões no, isso aqui é ele que faz, tá? Então aqui o fórum, ele vai projetar, né, as colunas que vão retornar dentro da query. Então ele vai fazer a agregação parcial. E aqui ele vai disparar um shuffle. Aqui a gente já está falando de um estágio, tá? É importante, muito importante neste ponto, a gente entender o que está acontecendo. Então, nesse shuffle está acontecendo a movimentação de dados entre os workers e os executores ali entre os clusters, tá? E isso está causando uma movimentação de dado por partição. Então, é interessante. Aqui você, quem já tem mais experiência, vai vendo que é importante, se for ali na área de consumo dos dados, é importante ter uma indexação, o z-ordering, se tiver liquid clustering, então já é essa indexação, é o liquid clustering, ele já faz automaticamente. As partições têm que estar muito bem organizada. Aqui a gente está fazendo a agregação final, tá? E aqui tem mais um shuffle. Olha lá o order by. Então toda vez aqui ele tá toda vez que você faz um order by, imagina você fazer uma query com order by num star schema ali gigante, cheio de join, né? Então vai onerar pra caramba a sua query, o seu job, tá? E aqui ele também está fazendo, ó. Então você pediu um order by aqui, né? Então ele faz dois por baixo do capô. Então a gente está vendo aqui o que vai acontecer. Aqui ele está convertendo os dados para linhas para poder exibir aqui para gente, ok? Então aqui, pessoal, isso aqui foi o trabalho deste cara aqui, ó, do Catalyst Optimizer, né? Então ele vai fazer esse refinamento na sua query, ok? Que vai ser trigado por essa action chamada show aqui, que a gente está trazendo. E a partir deste ajuste fino, entra em cenário um outro cara que esse cara aqui é simplesmente monstrão, pessoal. Esse cara aqui, para quem é aí engenheiro de dados, né? Então, para quem quer sonhar, quem sonha, quem está estudando para ser engenheiro de dados, seria interessante estudar esse cara aqui, o DAG Scheduler do Spark. Então, imagina que este cara é quem organiza, quem orquestra a execução desse plano aqui. Ó. Ele vai dividindo em estágios, tá? Então vamos acompanhar aqui. Este cara é o responsável por gerenciar a execução de estágios, né? Então, cada evento que ocorre aqui tem um estágio, tá, pessoal? Tem uma ordem de execução. Então, ele é um pouquinho complexo, tá? Então, eu deixei um dicionário no final desse notebook para vocês darem uma olhada. O DAG Scheduler, ele é uma classe privada, tá? Ali dentro do Spark. Eu trouxe aqui a documentação dele. Então, vocês podem ver, ó, ele é uma classe privada. Aqui tem uma explicação um pouco mais visual de como ele funciona. A gente vai ver isso no Spark puro também, tá? Então, é interessante dar uma olhada, porque conhecendo como isso ocorre dentro do Spark, você tem um pouco mais de referência de como
arquitetar os seus pipelines de dados, as suas orquestrações de forma que elas fiquem mais eficientes, sobretudo para quem trabalha com o Apache Airflow, né? Então, uh, então fica aí uma dica interessante para o pessoal. Então, como ele é uma classe privada, você não consegue acessar diretamente, mas você consegue ver a source dela aqui. Então, quem quiser ver a source, está aqui, ó. Então, dá uma olhada, pessoal. Se você não entender Java, Scala, coloca aqui a classe, né? Coloca ali os métodos da classe no chat GPT e pergunta pro cara, me explica isso aí, o que que tá acontecendo e lê, né? Senta, lê, vai atrás, tenta entender. Então, esse cara, ele tá ali a porta de entrada para acessar esse cara, para executar tudo dentro do Spark, né? Como vocês já devem saber, é o Spark Context. Então, a partir o entry point, né? Dali para acessar todas as funções do Spark, né, e os recursos é o Spark Context, ok? Então, ele é um ele é uma camada central de agendamento do Apache Spark, né? Ele roda exclusivamente no driver. Ele é fundamental para a tolerância de falhas no Spark, especialmente no contexto de shuffle, né? Ele vai espalhar job para todos os executores dentro dos clusters e ele controla todas essas execuções ocorrendo falha, ele recalcula essa falha, tá? Então, para quem viu na faculdade aquele conceito chamado de máquina de estados, né? Então imagina que esse DAG scheduler, ele tem, entre aspas, tá, pessoal, bem alto nível, bem conceitual, ele tem uma máquina de estados ali que vai controlar, que vai armazenar todo o estado de todas as operações, de todos os jobs e tasks que rodam ali nos clusters do Spark, tá? E tudo isso é coordenado, é controlado, é acompanhado pelo DAG Scheduler, que tem uma arquitetura ali orientada a eventos, tá? A responsabilidade principal, né? Então, como o próprio nome diz, ele é um grafo acíclico. Opa, ele não é um loop. Assim como o Apache Airflow, ele não funciona em loop. Então, isso é muito interessante, pessoal, né? Para ganho de eficiência, né? Imagina um loop enorme rodando ali e tendo que reprocessar tudo. Então, uma DAG não é um loop, tá? Então, ela executa ali os estágios para cada job. Então, uma task é a menor unidade dentro do Spark. Então, tem a task, tem o job, tem o estágio. Dentro do estágio tem dezenas de job, dentro do job tem dezenas de tasks. Ele determina localizações preferenciais para a execução de cada tarefa, ou seja, o Spark minimiza a movimentação de dados pela rede. O que é localizações preferenciais, pessoal? Ali dentro do mesmo cluster, quando um slot fica livre, em vez do DAG Scheduler mover os dados a serem processados para um outro uh, executor que está em um outro cluster, né? Ou seja, movimentar dados para a rede, ele procura ali mesmo, localmente, dentro do cluster, do work, do executor ali localmente, um espaço, um slot para já empurrar para a fila, da fila, o dado que está aguardando para ser processado. Então, ele vai ali otimizar, né, a movimentação de dados. Gerencia falhas devido à perda de arquivos de saída de shuffle. Então, quando há muito embaralhamento de dado, muita vai e volta, vamos dizer assim, de dado entre os clusters, entre os nós na rede, ocorrendo falha, ele sabe, né? Ele tem vamos dizer assim, uma variável, um estado onde ele acompanha o status de cada evento, de cada job, de cada estágio, de cada task executada. Então ele controla tudo isso, tá, pessoal? E aqui seria uma árvore, né, do plano físico de estágios de uma DAG, né? Então a gente tem o estágio 1, a leitura do arquivo pré-processamento. Então a gente vai acompanhando o que está ocorrendo aqui, tá, pessoal?
Isso é um estágio. Aí ele faz o filtro, o project das colunas. Então, ele agrega aqui parcialmente, ele faz um shuffle, ó, morreu um estágio 1, certo? E aí ele começa um segundo estágio, né? Então ele faz aqui a agregação final, ele faz novamente um shuffle por partição, e aí finaliza o segundo estágio. Então ele começa o terceiro estágio, uma ordenação, a coleta dos dados e devolve para o drive para mostrar o resultado. É que ali a gente colocou a action show, ok? Então basicamente é isso. Eu deixei aqui, pessoal, um fluxo, um resumo geral. Então a gente vê que a transformation, né, cria um plano lógico, lazy, preguiçoso, é só query, ok? Que vai ser otimizados depois. Então, a gente chamou o nosso show aqui, ó, e ele dispara, né, o job. O Catalyst Optimizer gera um plano físico, né, construindo ali a nossa DAG de execução, tá? O DAG Scheduler, ele quebra essa DAG em estágios, com base no shuffle. Então a gente vê aqui, ó, que morre um estágio onde tem um shuffle, ó, certo? Então a gente vê cada estágio é dividido em várias tasks, né? Uma para cada partição. Então seria essa partição aqui. Aqui também ocorre várias tasks, tá? Várias execuções de funcionalidades que vão sendo de funções, de execuções de funções que vão sendo agregada num resultado final e depois isso volta ao drive, tá? Então a gente vai vendo aqui. E aí tem o Task Scheduler, que ele envia as tasks aos executores, né, dentro dos workers. Os executores rodam cada task, enviam o resultado final ao drive. E se for um resultado stage, né? Então aqui é um estado, tá? É um result stage, o drive recebe o resultado da action. E aqui tem a hierarquia da execução, tá? De como isso ocorre. Aqui, pessoal, eu não vou ler tudo, eu deixei meio que um dicionário aqui para vocês verem o tanto de coisa que ocorre ali dentro, que é orquestrado ali pelo ODEG Scheduler. Então você consegue acompanhar, tá? Então eu deixei aqui a referência, né, de onde esse material pode ser consultado. E agora, pessoal, a gente vai ver como que seria o plano lógico dentro do Spark puro, tá? Então eu deixei aqui um notebook já preparado para a gente fazer essa comparaçãozinha. Então a gente tem aqui o recurso, né, do Databricks, o fórum, fazendo fazendo alguns ajustes, né? Então a gente vai ver inclusive a DAG no, no Spark, tá? Então vamos executar ele aqui rapidamente. Aí aqui eu vou ler o meu arquivo, tá, pessoal? Já carreguei, já deixei ele carregado aqui, ó. Se eu fiz certo, não vai dar erro, tá? Carregou, então a gente vai fazer a nossa, a gente vai fazer o nosso explain aqui, ó. Opa, eu não rodei aqui, cara. Aí não vai, né? Então, beleza, vamos deixar ele executar aqui. Beleza. Aí ele fez a nossa agregação, uma coisa bem simples, tá, pessoal? Só para mostrar o conceito de transformations e actions, tá? E o plano lógico, tá? Então aqui, ó, como vocês podem perceber, aqui não tem
o recurso de otimização, o Photon, vamos falar assim, do Databricks, mas ele está aqui, o Spark, ó. Então, vamos jogar ali, aqui, ó, plano Optimized Plan, aqui, ó, Optimized Plan, beleza? Então, a gente deixa aqui e a gente deixa aqui. Não muda muita coisa, tá, pessoal? Aqui tá mais enxuto no Spark puro, mas ele aplica aqui, ó, ajuste fino do mesmo jeito, tá? Aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter o plano final, né? E aqui também a gente tem o plano final. Então é curtinho, todo ajustado, ó. Beleza, pessoal? Se a gente quiser ver a, essa DAG aqui, deixa eu vir aqui, ó, que eu não me recordo. A gente vai vir nesse cara aqui. Eu deixei ele aqui, ó. Então, é esse cara. Esse cara aqui. Então, a gente vê aqui a execução. Então, a gente vem em stages e a gente consegue ver, ó. Então, a gente tem 2 IDs de stages aqui, certo? Então, vamos pegar esse primeiro aqui para a gente ver a nossa DAG. Então, aqui, pessoal, stage 2, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, como ele foi executando, ó. Então, ele fez um shuffle aqui, ó, shuffle read, né? E foi fazendo a execução dele, ó. Beleza, pessoal? Aí, se a gente voltar, a gente vê o estágio também aqui, o outro estágio, ó, onde ele faz a leitura, né? Estágio 0, ele faz a leitura do nosso CSV. E aí ele vai descendo, file scan, map partitions, né? Ele vai particionando, aqui ele vai fazendo as suas. Então você consegue ver aqui o plano físico de execução, né, da DAG, da nossa DAGzinha. Beleza, pessoal? Basicamente o conteúdo do vídeo é esse, tá? Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, deixe no comentário que eu respondo com muito prazer. É isso, aproveitem e até mais.